Meu nome é Edilene Gomes Santos, sou pedagoga e cheguei aqui no Templo de Salomão no ano de 2014. O que me trouxe ao Templo de Salomão foi essa proposta diferenciada arquitetônica, né? Uma igreja totalmente diferente, com elementos trazidos da Terra Santa de Israel. Então foi a curiosidade para conhecer essa obra que era diferente de qualquer igreja que já tinha aqui no Brasil. Eu, na verdade, nasci em berço evangélico, mas assim toda a minha família, mesmo participando da igreja, né, dentro da questão da doutrina cristã, não tinha uma mudança de vida. Antes dos meus pais se separarem, o meu pai, inclusive, ele pregava dentro dessa igreja, dessa outra denominação, mas ele acabava usando os versículos bíblicos para nos oprimir. Então é como se dentro da igreja ele fosse uma pessoa e conosco da nossa casa de outra maneira. E isso acabou causando em mim uma repulsa, né? Falei, já que eu não tinha encontrado a paz que eu procurava dentro da religião, eu falei, vou viver a minha vida a parte disso e comecei a focar na minha carreira. Nesse mesmo período eu entrei num relacionamento, né? Fiquei 9 anos nesse relacionamento. Eu acho que eu tinha uma autodefesa, então eu não soube lidar nesse relacionamento e quando eu estava prestes a casar, esse noivado foi rompido. Eu já tinha um sucesso na minha carreira, tinha terminado minha faculdade e o rompimento desse relacionamento deixou marcas muito profundas dentro de mim. E aí foi nesse momento que eu entendi que eu precisava de uma ajuda, de alguma coisa superior, mas que não era a religião que eu tinha conhecido na minha infância. A primeira vez que eu pisei os pés aqui no Templo de Salomão, eu lembro que a sensação foi como se estar entrando num lugar sagrado. Foi como se estivesse entrando num pedacinho do céu, né? Um lugar que foi projetado por Deus. Deus deu todas as instruções para conhecer aquele lugar. E eu lembro que quando eu me sentei e eu ficava olhando tudo ao redor, a primeira coisa que mais me chamou a atenção foram aquelas palavras que tinha em cima do altar. Santidade ao Senhor. E eu fui descobrindo, logo depois de participar, que o contrário de santidade era o comum. E o templo era um lugar muito diferente, ele era bem comum. E era uma organização, uma disciplina que realmente chamou a minha atenção e despertou para essa questão da santidade, da reverência a Deus. O que mais me marcou nesse primeiro dia também foi a forma como a reunião ela era conduzida, né? Então o pastor falava, tinha um silêncio, não tinha coral, não tinha banda, era tudo muito espiritual. Então a forma como a palavra vinha do altar, né? Para mim, o momento maior, assim, de maior importância na reunião foi o momento da palavra. E isso foi bem diferente das outras experiências que eu tive na outra igreja. Participando das reuniões de quarta-feira aqui no Templo de Salomão, eu fui levada a olhar para dentro do meu interior. A cada palavra que saía do altar foi falando do perdão, eu fui descobrindo que eu tinha mágoa do meu ex-noivo, que eu tinha mágoa do meu pai e que eu precisava me curar dessas experiências negativas que eu tive. Deus, aqui para mim, ele passou a ser uma pessoa com quem eu me relacionava totalmente acessível, que se importava comigo, se importava com a minha dor, que eu podia falar diretamente com ele sem ter nenhum intermediário. Então eu aprendi a perdoar e a palavra de Deus, ela é Deus. Então de quarta-feira a gente senta, a gente ouve a palavra e a gente aprende a viver de acordo com a palavra de Deus, que é o que realmente traz resultado e traz a mudança para a nossa vida. O que eu mais gosto aqui no Templo de Salomão, além de toda a ajuda espiritual que a gente recebe na reunião, é esse espaço diferenciado, desde a esplanada, que é um lugar acolhedor, onde a gente traz os nossos convidados para participar da reunião. Também tem o passeio do Jardim Bíblico, muitas coisas que explica para a gente que a gente não conhecia, então é um passeio histórico e cultural. Então essa parte arquitetônica, esse diferencial que tem aqui no templo é o que me agrada bastante, chama bastante a minha atenção. O Templo de Salomão está completando mais um aniversário. E o curioso é que também é o dia da data do meu nascimento. Então eu recebi esse presente, né? O Templo de Salomão foi um presente na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo e receber o Espírito Santo não foi uma experiência que marcou só aquele dia naquela reunião. Foi uma experiência que mudou a trajetória da minha vida,
mudou as minhas prioridades, a maneira de enxergar o mundo. Então mudou tudo, mudou de dentro para fora. E eu faço um propósito, todos os anos no aniversário do templo, eu participo de todas as reuniões, eu pego uma folga, eu não trabalho e eu venho ofertar aqui o meu tempo, é minha oferta de vida para esse lugar onde eu recebi uma nova vida.